Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Hoje, dia 2 de dezembro, uma quarta-feira que promete ser bastante movimentada. Nós vamos ter a final da Copa do Brasil, duelo entre Palmeiras e Santos. Santos joga pelo empate. Pois é, está muito próximo de conquistar o título e, consequentemente, uma das vagas para representar o Brasil na Libertadores em 2016. E você daqui a pouco vai acompanhar como é que anda a preparação dos dois clubes para esse dia tão importante, para fechar, na verdade, a temporada dessas equipes com chave de ouro, com conquista, que é o objetivo traçado por todo e qualquer grande clube do futebol brasileiro. Já já você vai poder acompanhar aqui também no Canal Esportes as notícias do futebol de Alagoas. O CRB que não terá Zé Carlos em 2016 e também o meio-campista Gerson Magrão. Até agora, a direção do CRB permanece em contrato renovado com 11 jogadores para 2016, mas está tentando ainda, pelo menos, fechar esse ciclo, pelo menos com 14 jogadores que vestiram a camisa da equipe durante a Série B do Campeonato Brasileiro. O processo não anda fácil e a direção do CRB continua negociando. O que emperra essa possibilidade é o teto salarial, é a filosofia que o CRB está colocando de investimento acima de qualquer outra coisa. Por isso o Zé Carlos não fica, por isso o Gerson Magrão também não fica. Vamos dar daqui a pouco também ênfase ao CSA e o início das atividades pensando no Campeonato Alagoano, já que o técnico Oliveira Canindé continua aguardando o anúncio de pelo menos mais 3, 4 peças para poder ter um elenco fechado para a disputa das competições. Aqui no Canal Esportes nós vamos daqui a pouco repercutir também as manchetes da Gazeta e tem muita informação do futebol internacional, de outras modalidades esportivas. Ufa! É o Canal Esportes desta quarta-feira que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Continue conosco. Voltamos já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$150 em compras, você concorre a um Super Off-Road. São 2 Jeeps e 2 chances de ganhar. Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você.
Valeu, agora sim, começando o Canal Esportes, eu quero dizer que você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através da internet, pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, é o maior conteúdo online do estado e lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição. Da mesma maneira que você, como assinante da NET, pode acompanhar a nossa programação, quem tem a internet em qualquer ponto do planeta pode assistir a nossa programação através do portal gazetaweb.com. O e-mail do Canal Esportes está aí no vídeo para você. É canalesportes@tvmar.tv.br. 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa. Nós temos também através do WhatsApp a ferramenta para que você possa utilizar mandando seus áudios, seus vídeos para o 98107-9872. Lembrando que o código de área é 82 e o número está aí no vídeo, 98107-9872. Vamos começar o programa de hoje falando desse momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter a última rodada no próximo final de semana, com jogos sendo realizados todos no mesmo horário. A Série B já foi encerrada, a última rodada foi no último final de semana. A Série C e a Série D também. Então, a última competição em caráter oficial nós vamos ter neste próximo final de semana, que é a última rodada do Campeonato Brasileiro, onde serão conhecidos 4 clubes que representam o país na Libertadores de 2016, o campeão que já é o Corinthians, com várias rodadas de antecedência, e as 4 equipes rebaixadas para a Série B no próximo ano. Então, você daqui a pouco vai poder acompanhar detalhes dessa rodada decisiva, mas nós já temos a notícia para abrir o programa de hoje, falando da escolha dos melhores. Está, inclusive, no site da CBF, os indicados para ganhar o prêmio, fazer parte da seleção do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos dar uma olhada nessa matéria que já está aqui no portal da CBF. Está encerrada a escolha para o prêmio Craque Brasileirão 2015. Foram habilitados para a votação mais de 5.000 jornalistas, capitães e técnicos da Série A, comissão técnica da Seleção Brasileira e jogadores convocados para as partidas contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os vencedores vão receber seus respectivos troféus na segunda-feira, dia 7, no programa Bem Amigos do Sport TV. O craque do campeonato, o melhor trio de arbitragem e o autor do gol mais bonito com os concorrentes serão anunciados apenas no momento da entrega na próxima segunda. Vamos aos eleitos, vamos ver. Goleiro, Cássio, do Corinthians. Lateral direito, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Os zagueiros, Gil e Gemerson, do Atlético Mineiro. Gil do Corinthians e Gemerson, do Atlético. Lateral esquerdo, Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Os volantes, Elias, do Corinthians, e Rafael Carioca, do Atlético Mineiro. Os meias, Renato Augusto, do Corinthians, Jadson, do Corinthians. Os atacantes, Luan, do Grêmio, e Ricardo Oliveira dos Santos. Ou seja, Corinthians e o Atlético, eles dominaram esta lista. Só o Corinthians tem 2, 3, 4, 5 jogadores dos 11. O Atlético tem 1, 2, 3, 4 atletas do Atlético, 5 do Corinthians, 1 do Grêmio e 1 do Santos. Então, essa foi a lista que a CBF definiu com a participação de mais de 5.000 pessoas envolvidas no futebol. O técnico é o Tite do Corinthians, a revelação Gabriel Jesus do Palmeiras, o melhor estrangeiro Lucas Prato do Atlético Mineiro. Então a relação foi essa da escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a entrega dos prêmios será realizada na próxima segunda-feira, depois do encerramento dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi uma boa seleção, sim. Apesar de que estou surpreso de não ter nenhum jogador do Vasco da Gama nessa lista aí. Poderia ter, né? Alguém do Vasco, né? Porque está na zona de rebaixamento, mas tem que ter, né? Pelo menos um aí, sempre. Mas muito bem distribuída a lista. O Corinthians e o Palmeiras, eles merecem ter essa continuidade por causa da condição deles mesmo na classificação geral, né? O primeiro e o segundo colocado. Tivemos outros jogadores também que se destacaram na competição, mas infelizmente as categorias acabam sendo com poucas vagas pela quantidade de atletas que nós vimos nos apresentando. E esses talvez aí acabaram sendo os atletas que conseguiram manter
pelo maior tempo possível uma regularidade no campeonato. Quanto à escolha do técnico, não tenho nenhum tipo de ressalva a fazer. O Tite, para mim, foi disparado em relação aos outros. Grande trabalho realizado no Corinthians, um exemplo também de profissional e de humildade, né, rapaz, desse cidadão. Com toda sinceridade, ganhou o meu respeito mesmo o técnico Tite. Então, para falar dessa questão da Série A do Campeonato Brasileiro, da última rodada da competição, nós vamos daqui a pouco trazer... Aliás, nós já podemos até trazer, né, os próximos jogos, né, dessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, até porque existe todo o procedimento adotado pela CBF para essa última rodada, colocando os jogos para o mesmo horário. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa, isso sempre é praticado, mas nós vamos ter, nesta última rodada, para os jogos de domingo, todos os jogos começando às 17 horas no horário de Brasília, ou seja, 4 da tarde no horário da região Nordeste. Vamos aos confrontos. No estádio Couto Pereira, em Curitiba, Curitiba e Vasco. Um deles, ou talvez nenhum deles, possa ser rebaixado. O Vasco pode vencer o Curitiba e o Curitiba ainda pode continuar na Série A. Sabia disso? Pois é, isso pode acontecer. Se o Vasco empata, o Vasco está rebaixado. Essa é a realidade. Para o Vasco, só a vitória e torcer pelo tropeço dos outros. Atlético Mineiro e Chapecoense, Santos e Atlético Paranaense, Joinville e Grêmio. Joinville já rebaixado para a Série B. Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Avaí. Esse jogo interessa também na luta pela permanência, porque o Avaí é uma das equipes que pode também terminar na Série B do Campeonato Brasileiro dessa rodada. O Internacional joga contra o Cruzeiro, Goiás e São Paulo. O Goiás também tem ainda a possibilidade de permanência. Figueirense e Fluminense, jogo também que interessa a luta pela permanência. E a Ponte Preta enfrenta o Sport, jogo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Esses são os detalhes da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que acontece no final de semana. Você vai ver no decorrer ainda da semana aqui, nós vamos sempre trazendo aqui a condição de momento do Campeonato Brasileiro, que tem a sua classificação, né, que nós vamos colocar aqui, essa classificação atualizada do Campeonato Brasileiro para você. Vamos dar uma olhadinha então. O Corinthians é o líder com 80 pontos, em segundo o Atlético Mineiro 66, em terceiro o Grêmio 65, em quarto o São Paulo com 59. O Internacional é o quinto com 57. A briga pela Libertadores vai ficar, na minha opinião, até o quinto. Eu acho que o Sport não tem possibilidades matemáticas, mas porém eu acho muito difícil, né, do Sport brigar. Agora, uma bela campanha, né, do time pernambucano, sendo o sexto na classificação geral desta Série A do Brasileiro. Acho que a briga vai ficar entre Internacional e São Paulo mesmo, né, para a conquista dessa vaga da Libertadores. Em sexto, o Sport, 56 pontos. Em sétimo, o Santos, 55. O Cruzeiro vem na sequência com 55 pontos. O Atlético Paranaense tem 51. A Ponte Preta vem em décimo com 51 pontos. 11º, Palmeiras, 50. Flamengo, 49. Fluminense, 47. Chapecoense, 47. Curitiba, 43. Aí vem a briga mesmo, né? Do Curitiba para baixo, tudo pode acontecer. O Curitiba tem 43, o Avaí 41, Figueirense 40, Vasco 40, Goiás 38 e Joinville já rebaixado 31. O Goiás tem possibilidades remotíssimas para sair dessa situação, porém está virtualmente rebaixado para a Série B. A briga mesmo está ali, entre Vasco, Figueirense, Avaí e Curitiba. Desses 4, 2 vão estar na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, vamos falar daqui a pouco, daqui a pouco repercutir a participação desses jogadores, né, dessa última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas nós podemos chamar aí na sequência o quê? Que matéria é aquela ali da CBF, gente? Vamos lá? Beleza, então, vamos lá. Vamos trazer aqui a visita do diretor de licenciamentos da UEFA, que compareceu até a sede da CBF no Rio de Janeiro e conversou com a assessoria de comunicação da entidade para poder falar de seus propósitos, os propósitos dessa visita aqui no Brasil. Vamos ver. So the purpose of the visit was to provide CBF with an overview of what we have done in Europe as with regard to the implementation of club licensing. UEFA has been the initiator of this process 15 years ago, so we have introduced that in our 54 member associations, so we have quite a big experience. So we came over here in order to provide the association, the Brazilian Confederation, with a little bit our experience and illustrate the challenges that we faced and the solutions that we implemented.
Importante a iniciativa da CBF, né? Eu acredito que tudo que funciona tem que ser copiado. Não pode ser diferente essa iniciativa que a CBF tem em trazer essa condição para poder colocar em prática, quem sabe aqui no Brasil. Todos nós sabemos das nossas dificuldades, mas não custa nada pensar de uma maneira em que a gente pode, pelo menos eu diria que, absolver algumas situações, alguns elementos importantes que acabam dando certo na Europa aqui no Brasil. Por que não pensar dessa maneira? A final da Copa do Brasil acontece hoje. Vamos dar uma olhada então no confronto entre Palmeiras e Santos, que acontece hoje à noite, onde você daqui a pouco vai poder acompanhar também mais detalhes, com a participação do técnico Marcelo Oliveira, com a participação do jogador Vanderlei do Santos, né, o goleiro, que vem fazendo aí também um bom campeonato brasileiro, daqui a pouquinho. Mas vamos dar uma olhada no horário desse jogo, tá aqui também no portal da CBF, todos os detalhes dessa partida entre Palmeiras e Santos. A arbitragem é de Heber Roberto Lopes, jogo marcado para as 9 da noite. Aqui no horário da região Nordeste, né? 10 da noite no horário de Brasília. O jogo será realizado no Allianz Parque, casa do Palmeiras, na capital paulista. A respeito da escala de árbitros para o jogo desta noite, nós temos a escala aqui com Heber Roberto Lopes. Olha só, Heber Roberto Lopes será o árbitro, Emerson Augusto de Carvalho, ele que faz parte do quadro da FIFA pelo estado de São Paulo, será o assistente 1, Marcelo Carvalho Vangassi, assistente 2, o Ricardo Marques Ribeiro será o quarto árbitro, o delegado da partida Nilson de Souza Monção, Márcio Verri Brandão, de São Paulo, será mais um delegado. Nunca vi tanto delegado, né, rapaz? 2 delegados da partida e o quinto árbitro é o Carlos Augusto Nogueira Júnior, de São Paulo, ele que faz parte do quadro 1 da CBF. Então, escala de árbitros definidas para o jogo desta noite entre Palmeiras e Santos. O técnico do Chile, supervalorizado, Jorge Sampaoli, que está sendo aí um dos indicados para concorrer ao prêmio de treinador da temporada, ele ao lado de Pepe Guardiola e também do Luiz Henrique do Barcelona, o Guardiola que está no Bayern de Munique, estão sendo citados os 3 para quem no dia 11 de janeiro um deles fique com a condição de ser o melhor técnico da atualidade, né? Ou seja, o melhor técnico da temporada. E ele falou a respeito das possibilidades de deixar a seleção chilena, até mesmo de, quem sabe, jogar ou ser comandante técnico, jogar não, ser comandante técnico do Flamengo. Vamos ver. Puede ser una intención de política de intentar ganar una elección. No conozco a ese señor. No sé quién es, no tengo representante, por suerte no me representa nadie hoy y siempre me he representado solo. Me parece algo totalmente vergonzoso, no tiene ninguna verdad, no tiene, a lo mejor que tengan la intención, que yo tenga un acuerdo, imposible. Pois é, então o Sampaoli disse que é impossível neste momento falar em Flamengo, né? Para ele essa situação foi uma situação plantada, isso é normal no futebol, viu? Muita gente fala demais no futebol e o que tem de gente orientando pessoas de uma maneira errada é uma grandiosidade, viu? É uma grandiosidade. O Brasil jogou ontem contra a Nova Zelândia, a seleção brasileira de futebol feminino, né? Realizou um amistoso ontem contra a Nova Zelândia, acabou tomando até um susto. Eu assisti partes lances dessa partida e, assim, comecei a ficar, eu diria que preocupado com o desempenho das meninas do Brasil, que começaram o jogo perdendo, né? Virou o primeiro tempo perdendo por 1-0 para a Nova Zelândia. Mas no segundo tempo, o Brasil fez muito bem o seu papel e conquistou uma vitória tranquila pelo placar de 5-1. Agora a seleção brasileira já pensa no torneio internacional que será realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Torneio que terá início já na outra semana, né? E nós vamos dar uma olhada mais uma vez aqui nesses confrontos. O Brasil joga no dia 9 contra a Croácia, né? Na Arena das Dunas, em Natal. Ontem as meninas se despediram, o jogo foi em Cuiabá, no Mato Grosso. Se despediram vencendo por 5-1 a Nova Zelândia. Então o Brasil joga contra a Croácia no dia 9. Logo depois, na sequência, vai enfrentar a equipe do México no dia 13 e encerra o calendário de 2015 na partida contra o Canadá no dia 16 de dezembro, às 9h45, também na Arena das Dunas. E isso acabará sendo o jogo de despedida do calendário de 2015 para as meninas do Brasil. As meninas que têm aí feito um trabalho muito interessante e que conta com a alagoana Marta ainda fazendo parte dessa delegação, que já é uma veterana, né, perto das jovens. Já é uma atleta que tem rodagem e que atua no futebol da Suécia.
Vamos trazer daqui a pouco mais detalhes aqui do futebol brasileiro. Vamos daqui a pouco repercutir e mostrar gols também do futebol internacional. Tem muitos assuntos para que a gente possa repercutir no canal Esportes desta quarta-feira. Continue conosco. Vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador. Avenida Menino Marcelo 280. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Valeu, estamos de volta para trazer mais notícias do futebol brasileiro, do futebol internacional. Aqui é uma verdadeira festa. Você sabe muito bem que a informação não para e nós vamos trazer notícias da Copa do Rei da Espanha, que teve rodada ontem, alguns jogos sendo realizados, como por exemplo, a partida do Atlético de Bilbao, né? Foi o jogo do Atlético de Bilbao, não foi contra o Reus? Foi Madrid? Então vamos lá. O Atlético de Madrid jogou contra o Reus, ou Reus, quem queira chamar, né? A equipe da Espanha é uma equipe pequena, né, do futebol espanhol. E nós vamos mostrar os gols a partir de agora para você que acompanha o canal Esporte. Só para lembrar uma coisa, viu, gente? Antes de colocar os gols. A Copa do Rei é o que é mais ou menos equivalente a uma Copa do Brasil, tá certo? Então, tá em andamento lá na Espanha. A Liga Espanhola já começou e nós vamos trazer os detalhes dessa vitória do Atlético de Madrid, que jogou fora de casa e conquistou um bom resultado. Vamos ver. O jogo foi no Camp Nou, mas no Camp Nou da cidade de Reus, que também fica na Catalunha. Os mandantes abriram o placar com Fran Carbiá. O argentino Luciano Vieto empatou. Saúl Íguez virou para os colchoneiros, acabando de vez com a festa local. O Atlético de Madrid venceu por 2-1 e o jogo de volta no Vicente Calderón está marcado para o dia 17 de dezembro. Belo gol, né? Muito belo gol, muito bonito aí o gol marcado no finalzinho do jogo aí pelo Atlético de Madrid, nessa vitória pelo placar de 2-1. Santos e Palmeiras se enfrentam hoje na final da Copa do Brasil. Júnior Moranguinho já buzinou aqui dizendo que vai dar Santos. E eu sei que o Santos é o pai dos outros clubes paulistas mesmo. Já disse isso aqui, não perde para ninguém. O Santos não perde. Agora, acho que no jogo de hoje vai ser um duelo equilibrado. E no final das contas, também acho que vai dar Santos. Eu acho que vai dar Santos, né? Pode ser que não dê, mas acho que vai dar Santos. E vai dar para matar na unha o Fábio Salsicha. Um empatezinho no finalzinho do jogo. Olha só que coisa linda. Vamos ver então como foi o último dia de preparação do Santos para o duelo desta noite na decisão da Copa do Brasil. Vamos ver.
Véspera de decisão, um grande personagem do elenco ou o próprio treinador vem falar com os jornalistas. E o Vanderlei foi bem direto quando explicou o motivo dele ter sido escolhido para essa coletiva. Diz que é um jogador que não entra em polêmicas, além de ser um dos líderes do elenco. E quando perguntaram para o Vanderlei sobre as declarações do lado palmeirense, especialmente do Rafael Marques, quando falou sobre a torcida do Santos, o Vanderlei realmente escapou de qualquer tipo de polêmica. Cada um fala o que quer, né? A gente não fica pensando muito em polêmica, no que o Rafael Marques está falando lá ou não. Se ele está falando isso também, a equipe que veio jogar aqui na Vila Belmiro teve dificuldade e perdeu, né? A equipe do Palmeiras nem jogou naquele jogo, né? Ficou se defendendo. São muitos ex-colegas de Curitiba que se encontram em lados opostos nessa decisão. E o Vanderlei falou que, apesar da amizade, claro, a vontade de ser campeão é maior e essa amizade não entra em campo para a decisão dessa quarta-feira. A gente sabe que um vai ter que perder, né? E a gente fica triste porque tem amigos lá também, só que a gente pensa no nosso. A escalação do Santos para a partida do Allianz Parque deve ser a mesma do jogo que iniciou a decisão aqui na Vila Belmiro, já que, como eu disse anteriormente, o Dorival tem todo mundo 100% e à disposição. E a atitude em campo também deve ser parecida. Foi recorrente o discurso durante essa semana de que o Santos não vai esperar o Palmeiras, vai ser um time que vai continuar ofensivo. O Vanderlei fala sobre essa postura e sobre as conversas do time. Também durante toda a semana, antes do treino ser aberto, os 15 minutinhos para a imprensa, os titulares faziam sempre uma reunião. A gente mostra até na imagem o Dorival Júnior voltando ao lado do Geovânio, esse time pronto para mostrar a atitude que teve nessa Copa do Brasil como uma das melhores campanhas. Até agora, um aproveitamento que passa de 85%. A gente tem que estudar bem a equipe do Palmeiras e como eu disse, a hora que tiver a chance tem que matar. Decisão, você tem que vencer no detalhe, né? A gente vai ter a chance lá, eles vão dar espaço pra gente e a gente tem que matar esse jogo. A gente não pode deixar também passar essa oportunidade de ser campeão do campeonato tão grande como é a Copa do Brasil. Depois do último treinamento nessa terça aqui no CT Rei Pelé, o time jantou em Santos e se concentra em São Paulo, na região do Parque do Ibirapuera. Já preparado para a decisão, na quarta-feira embarca direto do Ibirapuera para o Allianz Parque, são poucos quilômetros de distância e que separam o Santos de tentar repetir a história com o Dorival e com os meninos da Vila. 5 anos depois, o clube tentando conquistar mais um título de Copa do Brasil. Daqui do CT Rei Pelé, a gente volta para o estúdio do bate-bola. Aí está o material do Santos a respeito desta decisão hoje à noite contra o Palmeiras. No lado verde, o técnico Marcelo Oliveira. Vou pedir para colocar ali o técnico Marcelo Oliveira, realmente. O pessoal da produção já separou esse material do último dia de preparação do Palmeiras, rival do Santos no jogo desta noite na decisão da Copa do Brasil. Vamos ver. Podem observar, campo vazio. E foi isso mesmo que os jornalistas conseguiram enxergar do treinamento. O técnico Marcelo Oliveira fechou os portões para a imprensa, quer um pouco de privacidade, para preparar o time para a grande decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Santos no Allianz Parque. Mas não tem muito o que esconder. O Lucas suspenso está fora, o João Pedro será o substituto. No ataque, o Gabriel Jesus tem uma luxação no ombro esquerdo, faz testes, mas deve mesmo atuar. Se ele não reunir condições, o Rafael Marques será o substituto. Vamos ouvir o que disse o Marcelo Oliveira, principalmente sobre o treino fechado. Será que acrescenta alguma coisa? Vem algo de diferente no Palmeiras? E sobre o Gabriel Jesus? Vamos acompanhar. Não é fechado para fazer qualquer tipo de mistério. É que você pode preparar uma bola parada, pode treinar penalidades, por exemplo. É muito constrangedor quando a gente vai treinar pela penalidade máxima e ter que pedir a vocês para não filmar, para não ficar observando muito, né, o que o jogador está fazendo, aqueles que podem bater. Isso é ridículo até. Então é mais por isso, para manter um ambiente mais nosso. Acho que era importante e necessário nesse momento. E também o time do base do Palmeiras sair. Ou vai jogar Gabriel Jesus, vamos ver o treinamento dele, ou vai jogar o Rafael Marques. Então não tem tanto mistério assim. O Marcelo Oliveira, que vai para a sua quarta decisão de Copa do Brasil. Nas outras ocasiões, foi vice-campeão com o Coritiba em 2 oportunidades e também com o Cruzeiro. Agora ele revela qual deve ser a postura do Palmeiras para vencer a competição nacional. A postura do Palmeiras é a postura de quem quer ser campeão. Mas a postura de quem quer ser campeão, às vezes não é você atacar o tempo todo e dar espaço para um contra-ataque do adversário que é mortal. Eles fazem muito bem isso. Nós vamos atacar bastante, eu acredito que vamos ter que impor essa condição, porque existe uma vantagem para o adversário, mas temos que estar com jogadores que ficarem para trás do Santos bem controlados, bem marcados, porque é uma característica do Santos também atrair um pouco o adversário para sair no contra-ataque. Eles fazem muitas diagonais e com boa qualidade técnica.
Meus amigos, o Palmeiras então praticamente pronto para esta grande decisão com Fernando Praz, João Pedro, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto. No meio de campo, Arouca, Matheus Salles e Robinho. Lá no ataque, Dudu, Gabriel Jesus ou Rafael Marques. Estou apostando em Gabriel Jesus e o Lucas Barrios fechando o time titular. Estas as informações. Pois é, tá aí então a preparação do Palmeiras esse último dia aí, às vésperas dessa decisão, né? Esse material, claro, o boletim foi do treino relacionado ao treino de ontem, né, do Palmeiras, antes dessa decisão. No futebol da Tailândia, você lembra do Bote, meio-campista? O Bote mesmo, o nome do jogador. Meio-campista, jogou aqui no Brasil, jogou no Vasco, já jogou no futebol de Santa Catarina, jogou no Atlético Paranaense. Pois é, o Bote fez um gol e comemorou de uma maneira inusitada. Porém, uma maneira que eu posso dizer assim, não é uma maneira muito comum de comemoração, mas uma maneira que ganha destaque aqui no Canal Esportes. Vamos ver. A equipe dele na Tailândia vencia o jogo com tranquilidade e ele fez esse gol. Olha só, o meio-campista Bote. Estava pensando nele essa semana, né? Por onde anda o Bote, que jogou no Vasco da Gama. Ele correu até o banco de reservas. Ele já tinha tirado a camisa quando fez o gol. Deu de presente para um torcedor especial e saiu comemorando. Com esse torcedor, levando o torcedor até a torcida. Muito bonito o gesto do Bote, meio-campista, e que hoje atua no futebol da Tailândia, dando alegria, né, para esse torcedor super especial e que acaba ganhando repercussão mundial esse gesto do jogador da equipe tailandesa. Olha, o Messi, ele, apesar de ter sido indicado para concorrer mais uma vez à Bola de Ouro em 2016, vai ser no dia 11 de janeiro, dia da escolha, mas referente à temporada de 2015, ou seja, diferente a esse ano pelo que produziu, ele lamentou a ausência de um de seus companheiros de Barcelona. Segundo ele, Luis Suárez poderia fazer parte dessa lista também. Vamos ver. Feliz por estar una vez más dentro de los tres, por ir a una nueva gala. Me he disfrutado estar con él como que estoy feliz, me he disfrutado estar Luis también porque se lo merecía después del año que hizo, pero bueno, tampoco hay que quitarle mérito a Cristiano que también lo merecía, así que iremos a disfrutar como lo hicimos cada vez que me tocó. Pois é, então, tá aí, citou o companheiro Luis Suárez. Acho que o Luis Suárez também, pelo que fez, não seria nenhuma surpresa se fosse indicado para essa situação. No Atlético Mineiro, Luan pensa em manter o segundo lugar no encerramento da Série A do Brasileiro. Para isso, a equipe precisa fazer o seu papel na última rodada. Foi conquistado pelo Corinthians. Agora, o que adianta é segurar a segunda colocação. Uma questão de honra para todo mundo. E deixamos isso para o último jogo, né? Então, encaro da maior tranquilidade do mundo. Sei da responsabilidade que é estar vestindo essa camisa, então cada um tem que dar seu melhor no domingo e a gente venceu o jogo, só isso. E deixou para a última rodada porque os outros times foram melhor. Né? O Grêmio ontem, taticamente, fez um jogo parecido com a gente. A gente teve mais finalizações e não aproveitamos. E eles, na chance que tiveram, foram felizes. Então, é só isso. Não tem mais o que falar. Pois é. Tá aí então o Luan falando dessa oportunidade em manter o Atlético Mineiro na segunda colocação. A CBF trabalha com a possibilidade de exigir ainda mais dos clubes, não só no aspecto financeiro, como também no aspecto estrutural, até 2018. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui. Vamos ver. Uma campanha, creio que muito boa nesse segundo turno de campeonato. Difícil um time fazer, o que nós fizemos no segundo turno. Alguns torcedores que eu encontro na rua me perguntam por que vocês não fizeram isso no início do campeonato? Nós jogadores queremos fazer desde o primeiro jogo, ganhar todos os jogos. Você fala, Serginho, o que você queria no campeonato? Ser campeão invicto. Mas o futebol não é assim. A gente sabe que do outro lado também tem jogadores que estão disputando, estão brigando pelo seu clube, pelo seu espaço. Mas eu vou tirar muito de lição para minha vida. O que nós fizemos no segundo turno, enfim, foi uma superação assim que, se Deus quiser, vai ser coroada no domingo diante do Curitiba.
Não adianta eu desviar o foco hoje para o Fluminense. O nosso jogo é o Curitiba. Então, eu vim falar aqui do torcedor, dos jogadores do Fluminense. Não posso falar nada. Eu digo, Serginho, não estou comparando a ninguém. Eu entro todo jogo para vencer o jogo, o meu pensamento. E nós, jogadores do Vasco, temos que pensar somente no Curitiba. Não adianta a gente torcer e fazer... Não, o nosso jogo é o jogo do Curitiba. Desde o início que apresentamos hoje, nossa conversa é essa. O nosso jogo é o jogo do Curitiba e vamos em busca pelos 3 pontos, pela vitória, que só isso nos interessa dentro da competição. Perfeito, né? O posicionamento do Serginho. Antes de pensar na combinação de resultados, o Vasco tem que fazer o papel dele, que é vencer o Curitiba. Não adianta. Se o Vasco empata com o Curitiba, está rebaixado. Tem que vencer. É o que resta para o Vasco. Agora sim, vamos ver aqui essa matéria aí da CBF, que vai prometer cobrar mais estrutura nas finanças dos clubes. CBF que planeja ampliar exigências aos clubes até 2018. A entidade se inspira na UEFA para criar regras de licenciamento e avaliar critérios que vão além dos aspectos esportivos. A ideia é que equipes usem 2016 para adaptações. Então, aquele reflexo da matéria da visita do diretor de licenciamentos da UEFA aqui no Brasil, também isso aqui é um complemento dessa situação. Os clubes terão que se adequar a algumas exigências que a CBF deve fazer já para processo de adequação no próximo ano. Vamos às manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. Você já sabe que a Gazeta tem essa credibilidade, que tem a informação como marca. E no futebol alagoano, a capa de esportes da Gazeta de hoje traz como manchete: no CSA, Canindé inicia treinamentos táticos. Essa é a manchete na capa de esportes da Gazeta e nós vamos colocar agora para você dar uma olhadinha. Vamos ver. Também na página principal da Gazeta, traz como destaque: o Cruzeiro anunciou que Leandro Damião e mais 3 jogadores não continuarão no clube no próximo ano. Reforçando o elenco para 2016, o Coruripe anunciou a contratação do lateral direito Edmar, ex-Noroeste de São Paulo. Os clubes indo às compras. Copa do Nordeste Sub-20, hoje sai o campeão. O duelo entre Vitória e Náutico no estádio Rei Pelé. Jogo marcado para as 17 horas. E amanhã você vai ver toda a repercussão, quem foi o campeão da Copa do Nordeste Sub-20, que está sendo realizada aqui em Maceió. O jogo será no estádio Rei Pelé com portões abertos ao público. Zé Carlos e mais 6 não renovam com o CRB. Somália e Clebinho ainda interessam ao Galo, mas segue dialogando. Pois é, o CRB também não fica no CRB para o próximo ano. Josa, volante, Danilo Bueno, meia, Leandro Brasília, Wellington Saci e Zé Carlos. Esses não permanecem no CRB. O Somália e o Clebinho ainda continuam conversando com a diretoria. Rivalidade acirra a briga por taça. Decisão entre Palmeiras e Santos será disputada nesta quarta-feira. No primeiro jogo da final, semana passada, o Peixe bateu o Verdão pelo placar de 1-0 e joga com a vantagem hoje no Allianz Parque. Pai de Neymar renovará. Pai diz que Neymar renovará, na verdade, com o Barcelona. Pai do atacante Neymar pediu calma e disse que o jogador renovará contrato com o Barça. Tranquilo. Tenho certeza de que Neymar vai renovar, disse o pai do atleta. Está muito bem no Barcelona, né? Não tem para que pensar em sair nesse momento. Eleito o melhor piloto de 2015, Lewis Hamilton rebate ex-chefes sobre o estilo de vida fora das pistas. Corinthians cancela a festa de campeão. Sem acordo com o patrocinador, o Corinthians cancelou a festa do Hexa. Preparada há algumas semanas, a comemoração do título seria com a torcida na última rodada, no dia 6, ou seja, no próximo domingo contra o Avaí. Mas a festa foi cancelada. Pelé supera Messi após revisão da Bola de Ouro. Ele foi considerado o maior vencedor do prêmio com 7 títulos e ultrapassou o argentino. Pois é, o Pelé aí conquistou mais esse reconhecimento, né, de ter levado, depois que o processo passou, né, foi reavaliado, né, teve uma revisão e o Pelé, ele ganhou na época dele como jogador mais bolas de ouro do que o Messi. Sampaoli nega a ida para o Flamengo.
Cartolas têm sigilos quebrados por CPI. Medida atinge Del Nero, Marim e Ricardo Teixeira. Os senadores da CPI do futebol quebraram na tarde de ontem o sigilo telefônico do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Em setembro, a comissão já havia derrubado os sigilos bancários e fiscais do Cartola, na verdade. Os senadores também quebraram os sigilos fiscal e bancário de Ricardo Teixeira, que comandou a entidade por mais de 2 décadas, e o telefônico de José Maria Marim, antecessor de Del Nero. Marim cumpre prisão domiciliar nos Estados Unidos. Ele foi preso na Suíça em maio deste ano por receber propina na venda de direitos de transmissão de torneios realizados no exterior e no Brasil. Além das ligações telefônicas, os senadores terão acesso às mensagens enviadas dos aparelhos de Del Nero e Marim e e-mails. O senador Randolph Rodrigues, do Amapá, foi responsável por pedir a quebra dos sigilos de Marim e Del Nero. Já Romário, do PSB do Rio de Janeiro, foi autor do pedido sobre o sigilo de Teixeira. O senador fluminense também conseguiu a autorização para ter acesso aos sigilos bancários e fiscais do comitê organizador da Copa do Mundo, entidade que foi comandada por Marim e Teixeira. Marim recebeu 6,2 milhões de reais da entidade nos últimos 2 anos que dirigiu o comitê organizador da Copa do Mundo. Na sessão de ontem, os sigilos de Teixeira foram quebrados de 2007 até março de 2012, data da sua renúncia. Já Del Nero e Marim vão ter suas ligações monitoradas a partir de março de 2012. E a última notícia da Gazeta de hoje, Aldo Rebelo, né? Não, aliás, desculpa. Rebelo afasta responsável pela segurança militar da Rio 2016. General José Carlos Dinardi deixará a chefia do Estado-Maior das Forças Armadas. Isso é o processo que está sendo tomado para poder dar uma organizada. Aldo Rebelo, alagoano, ministro, né, acabou afastando o responsável pela segurança militar da Rio 2016. Essas são as notícias de hoje, os destaques aqui do Canal Esportes, que está chegando ao fim. Pois é, está chegando na sequência o Cortando com meu amigo Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro logo mais ainda na programação da TV Marcanal 25, mas vamos falar mais de esportes, amanhã, a partir das 8, em mais um Canal Esportes. Eu espero por você. Tchau, tchau.